Olá, pessoal. Eu assisti um vídeo recentemente de um evento, uma palestra, a respeito de AVC. E me incomodou um pouco algumas falas que ficaram muito na teoria, muito na questão clínica, mas o assunto e o tema era sequelas de AVC, o tratamento das sequelas de AVC. E faltou, eu acredito, que por falta de tempo, talvez, é a questão da reabilitação. As etapas da reabilitação ficaram muito numa questão clínica, que é fundamental, ok? Mas se o tema era o tratamento pós-AVC, pós-acidente, então se é pós-acidente, é reabilitação, se é reabilitação, é necessário que se converse um pouco mais para a população e até para que os colegas fiquem mais atentos na divulgação da informação das etapas da reabilitação, etapas recentes da reabilitação, a médio e longo prazo, o que pode ser feito inicialmente, ainda no hospital, pós-internação, domiciliar, ambulatorial, e a médio e longo prazo, quando você tem um quadro mais crônico instalado, e às vezes difícil independência do paciente. Bom, é importante que o paciente seja atendido pela fisioterapia o mais rápido possível e que essa fisioterapia seja altamente especializada. Não dá para ser curioso, não dá para ter uma atitude, ter um envolvimento não profissional especializado nessa área neurológica, porque o paciente com sequelas de AVC é um paciente altamente complexo, que tem várias sequelas, sequelas motoras, sensitivas, e que vão envolver a parte respiratória, postural, de sensibilidade, de reflexo, e de tônus, de trofismo, de equilíbrio, de várias alterações que é exigido que o profissional tenha realmente capacidade teórica, de preferência prática também, para que ele consiga desenvolver um bom trabalho, um trabalho inicialmente que possa dar o mínimo de possibilidade de sequelas nocivas, de sequelas que possam limitar o cotidiano e as AVDs, atividades de vida diária desse indivíduo. Então, inicialmente, é necessário que se tenha um plano, um planejamento da reabilitação muito específico para neutralizar, inicialmente, algumas posturas irregulares, algumas posturas que são posturas patológicas, posturas de reflexo, ou seja, trabalhar o antirreflexo, reflexo de tonicidade maior, de espasticidade, de rigidez, para que ele não desenvolva alguns posicionamentos viciados, alguns posicionamentos que poderão prejudicá-lo no futuro. Bom, mapeando esse paciente, sabendo que tipo de sequela ele teve, sabendo se foi realmente uma sequela hemorrágica, isquêmica. Isquêmica é o mais comum, hemorrágica é muito mais difícil, mas existe também. Mas normalmente 80% são sequelas provenientes de isquemia, ou seja, um déficit de oxigênio que provocou uma sequela, e essa sequela tem que ser trabalhada com as suas características específicas. Bom, então essa condição inicial é fundamental para que você consiga neutralizar posturas irregulares, para que você comece a dar estímulos adequados na intensidade, no tempo certo, para que você reorganize essa plasticidade neuronal. Plasticidade neuronal é a capacidade do cérebro, dos neurônios, de se reorganizarem para substituir aquela área lesionada, ou seja, outras áreas do cérebro que poderão ser estimuladas a partir de movimentos específicos para que ele consiga dar conta
daquela sequela e que ele consiga novamente ter uma mobilidade próxima do que tinha ou de forma satisfatória para que ele tenha uma independência melhor. Então, isso é fundamental, esse planejamento inicial para que ele tenha um mínimo de sequela. Organizando a programação inicial com a técnica adequada, com as inibições adequadas, com a metodologia apropriada para cada tipo de paciente, esse pode ser um resultado muito positivo, um sucesso da reabilitação nesse paciente inicial. Bom, eu poderia falar em outras ocasiões a respeito das etapas a médio e longo prazo, mas inicialmente eu gostaria de deixar muito atento à população de modo geral que é fundamental que esse paciente seja bem atendido com a equipe especializada de fisioterapeutas que tenha uma rotina no tratamento dos pacientes neurológicos e, em particular, vítimas de AVC. Ok? Essa é a dica de hoje e forte abraço.